muito sobre narcisistas e hoje eu vou falar sobre o narcisismo na visão da psicanálise. Conhece o meu grupo no Facebook, Convivendo com Narcisistas? O link está na descrição dos vídeos do YouTube no Paula Freitas Psicóloga. Então vamos para as perguntinhas de hoje sobre narcisista. Primeira pergunta, como é o narcisista na visão da psicanálise? Olha, eu vou trazer aqui para vocês a visão da psicanálise, tá? Segundo a psicanálise, o narcisista ele tem atitudes caracterizadas por individualismo extremo, falta de interesse no passado e no futuro, desprezo pelos outros, preocupações com relações pessoais e detrimento das relações de poder, falta de interesse pela coesão social. Transtorno de personalidade narcisista é em que o indivíduo ele é egocêntrico e exigente. E ele superestima as próprias capacidades e aptidões. É invejoso, explorador e incapaz de se importar com sentimentos alheios. A possibilidade de sucesso artístico ela é sedutora para o narcisista por causa dessa representação social da sua genialidade que ele acredita ter. Segunda pergunta, como o narcisista lida com a raiva? Então vamos pensar em termos de psicanálise. A raiva, ela parece proporcionar uma sensação de segurança para o narcisista, que é uma essência muito só e não tem uma base segura. Consegue perceber? Então, por trás dessa raiva está toda uma ferida narcísica. O narcisista ele fica em apuros, cujos extremos são, por um lado, a necessidade de se sentir especial e importante, mas por trás dela persistem sim a desesperança e um sentimento de inferioridade, que isso ele nunca vai admitir. Nessas circunstâncias, o narcisista ele se torna vulnerável, mesmo ao menor desprezo e rejeição, que contrariam o seu caráter especial, assim como os percalços e traumas cotidianos, ou às vezes incomuns, determinados pelo destino que não poderá ser amenizado. Então foram descritos dois padrões clínicos do narcisista. O narcisismo inconsciente, que ele parece ter pouca noção dos sentimentos dos outros e passa por cima deles com toda a sua arrogância e egoísmo. E também tem o narcisismo hipervigilantes, que eles são sensíveis à rejeição e à crítica. Então eles são tímidos, inibidos, mas egocêntricos. Se magoam com tal facilidade que o seu eu atrapalha qualquer relacionamento. Então os narcisistas, eles magoam, não conseguem perceber o impacto do que fazem aos outros e assim acabam atraindo todos aqueles bajuladores. Terceira pergunta. Freud contribuiu com o conhecimento sobre narcisistas? Freud diferenciou o narcisismo entre primário e o secundário. O narcisismo primário, segundo Freud, é a etapa normal do desenvolvimento na primeira infância, que prenuncia as situações da relação. O narcisismo secundário é em que os indivíduos acometidos se veem por uma regressão como objetos primordiais do amor em vez de outras pessoas. O eu narcísico, ele abrange 3 camadas de sentimento. Uma negação externa da dependência e uma autoafirmação consequente, sob a qual se encontra uma inveja e um ódio verbal avassaladores, sobre os quais há um anseio frustrado de carinho e de afeto. Quarta pergunta, como é a relação de apego do narcisista? Existe isso? A teoria do apego, ela traz distinção entre as linhas do desenvolvimento saudável e além do ideal, que se estabelece no decorrer do crescimento psicológico. Tanto que por volta de 1 ano de idade, as crianças podem ter padrões de apego seguro ou inseguro. Então considera-se o apego inseguro uma resposta defensiva aos cuidados dos pais a quando ideal. Um modo de manter o contato com a nossa base segura, que na verdade as rejeita. Então é inconsciente ou confusa e indisponível para a psique. O narcisista inconsciente, ele adota um trajeto diferente para atingir a sua segurança parcial. Ele é apto para reciprocidade.
Ele reprime e usa do poder para manter algum tipo de relacionamento com os outros. A sua impotência fundamental origina uma inveja insuportável e assim ele provoca inveja nos outros e atrai essa atração delas, ainda que há distância. Quinta pergunta: como é o narcisista no decorrer das fases da vida? Bom, então, segundo a psicanálise, de acordo com todas as linhas que eu pesquisei para vocês, vamos a ela. O narcisismo, ele também tem fases de desenvolvimento. A primeira fase, que é mais ou menos por volta de 1 ano de idade, que é o sentimento seguro, um eu criativo em relação com o outro receptivo. Entende? Então é uma questão crucial entre a sintonia dos pais, a empatia, o espelhamento e a receptividade. Mas na inexistência dessa sintonia, pode-se ter sentimentos de vazio interior, pavor, insignificância, impotência e atravessar períodos de raiva inconsolável. Olha lá, quando começou isso? Na segunda fase vem o investimento narcísico no corpo e seus poderes crescentes. Então tem o exibicionismo que surge nessa fase, que é fonte de segurança, de encorajamento e de aprovação, como se fosse um exibicionismo sadio. Quando o genitor deprecia o filho, ele leva ao início da vergonha e da decepção. Aí tem a terceira fase, que é os primórdios da frustração ideal. Então, o narcisismo individual, ele passa a se incluir no narcisismo social. Sem esse processo, a grandiosidade e a negação da realidade ameaçam existir. Quarta fase, que é geralmente na adolescência. Os ideais e as combinações. O adolescente com narcisismo ferido, ele é desesperançoso e deprimido. Então ele vê o mundo condenado, oprimido pela morte e até o desafia em um comportamento de risco, ou afastando-se dele numa rejeição regressiva. A raiva e a destrutividade expressam sentimentos narcísicos por não ter encontrado um espelho ideal. A quinta fase é a vida adulta, que é a transferência do narcisismo para a geração seguinte. Então, o narcisista, ele consolida seu mundo egocêntrico, provocando inveja ou minando invejosamente a possibilidade de intimidade com os outros. Ele é autossuficiente, ele é muito voltado para si. E a sexta fase é a vida madura, que é a assimilação da sabedoria. Então, a depressão e a desesperança tornam-se possibilidades. Pode se manifestar por meio de uma hipocondria crescente, lembranças das conquistas ou insucessos do passado, ou excesso de poder em que a dominação e não a reciprocidade predomina nos relacionamentos. Uau! Acharam interessante o narcisismo na visão da psicanálise? Comente muito comigo que eu quero saber. E se você caiu de paraquedas nesse vídeo, eu sou Paula Freitas, psicóloga, psicoterapeuta de casal e terapeuta sexual. Tem um grupo no Facebook, que nem eu falei para vocês, Convivendo com Narcisistas, e trago a última semana do mês sempre conteúdo sobre narcisistas para vocês, em formatos de textos e vídeos. É só acompanhar minhas redes sociais que tem muito conteúdo para vocês. Afinal, quem cuida da mente, cuida da vida. Um grande abraço. Tchau, tchau.